Olá a todos, hoje gostaria de partilhar convosco uma experiência que tive recentemente com o Family Search. O meu pai, que também se chamava Daniel Dornelis, nasceu e cresceu no Rio Grande do Sul, no Brasil, e casou-se com a minha mãe, Gracinda Dornelis, aqui em Portugal, onde eu nasci e cresci. Em 2017, o meu pai começou a ter alguns problemas de saúde que os médicos não conseguiam diagnosticar, várias partes do corpo estavam inchadas. Ele tinha um mestrado em Ciências Biomédicas e por isso tinha um bom entendimento de como o corpo funciona e mesmo assim ninguém sabia o que poderia estar a afetar a saúde dele. Depois de várias visitas a vários especialistas, um dos médicos sugeriu que ele precisava de corrigir a frequência cardíaca do meu pai através de um procedimento chamado ablação. A intervenção ajudou a melhorar, mas pouco depois a saúde dele foi atingida de novo. Ele foi hospitalizado algumas vezes, mas decidiu sempre ir para casa porque ninguém era capaz de identificar o problema que ele tinha. Em abril de 2019, eu estava a viver na Alemanha quando recebi uma chamada da minha mãe a dizer que o meu pai havia falecido durante a noite. Até à data ninguém sabe o que causou a doença, nem porque que ele morreu, mas mais recentemente, ao fazer um pouco de história da família no Family Search, eu fui ver a minha árvore familiar e decidi aprender mais sobre o meu bisavô do lado da minha avó, a mãe do meu pai. Na altura não havia nenhuma fonte de documentos anexada ao registro dele, então eu decidi pesquisar o nome do meu bisavô nos registros civis do Brasil. E fiquei muito surpreso com o que encontrei. Para aqueles que não sabem, como eu não sabia na altura, as certidões de óbito do Brasil podem ser muito detalhadas. No registro de óbito do meu bisavô eu descobri que ele faleceu com 85 anos e era reformado do seu trabalho como funcionário público. Percebi que ele casou-se 2 vezes, tendo deixado a esposa e 9 filhos, cujos nomes estavam mencionados no documento, incluindo o nome da minha avó e das suas irmãs, das quais o meu pai sempre falava. No conjunto de todas estas informações valiosas que constavam naquele único documento, vinha também a causa do falecimento, que para mim, na minha opinião, foi uma parte muito importante do puzzle. O avô do meu pai havia falecido de um ataque cardíaco após uma crise de insuficiência cardíaca. Ao ler isso, ficou muito claro para mim que o meu pai poderia ter falecido de uma doença cardíaca que não lhe foi corretamente diagnosticada. Nesse momento, ou naquele momento, eu percebi que talvez fosse boa ideia fazer exames, já que pode existir algum problema genético que eu posso ter herdado. Ainda não encontrei o momento de fazê-lo, mas é uma meta que tenho para os primeiros meses de 2022, por isso fiquem atentos, já que esta história ainda tem muito para desenrolar. Também me apercebi de que se eu tivesse trabalhado mais na história da família e conversado com a minha avó, com o meu pai, acerca do meu avô enquanto eles ainda estavam vivos, poderíamos, se calhar, ter sido mais prudentes e cautelosos, realizando exames com mais frequência para saber se tínhamos herdado alguma condição de saúde que tivesse vindo por meio genético. Arrisco-me até a dizer que a história da família pode salvar as nossas vidas em vários sentidos. Quando entendemos de onde viemos, é muito mais fácil depois definir e suportar o caminho que temos à nossa frente. A minha esperança é que, ao partilhar esta experiência, eu possa inspirar outras pessoas a mergulhar os registros ou mergulhar nos registros do Family Search. Existem tantos recursos para vos ajudar a começar e certamente irão aprender mais acerca de vocês mesmos ao buscarem conhecer melhor os vossos antepassados. Boa sorte nas vossas pesquisas.